Se sua vida não está mudando, é porque você ainda não percebeu isto. Existe algo silencioso acontecendo dentro da sua mente neste exato momento. Algo que está influenciando suas decisões, moldando suas percepções e determinando a forma como você reage ao mundo ao seu redor. A maioria das pessoas acredita que os resultados da vida são definidos pelas circunstâncias externas, pelo ambiente em que nasceram, pelas oportunidades que tiveram ou não tiveram, pelas pessoas que cruzaram o seu caminho. Mas há uma variável muito mais poderosa operando por trás de tudo isso: o seu estado mental dominante. Napoleon Hill passou décadas estudando homens e mulheres que construíram grandes realizações, empresários, inventores, líderes e pessoas comuns que conseguiram transformar completamente suas vidas. O que ele descobriu foi algo que surpreende muita gente. Essas pessoas não viviam necessariamente em condições privilegiadas. Muitas começaram em cenários extremamente difíceis, mas havia algo em comum entre elas: um padrão mental, uma forma particular de pensar, interpretar e responder às circunstâncias da vida. Enquanto algumas pessoas eram dominadas pelo medo, pela dúvida e pela sensação constante de limitação, outras pareciam operar a partir de um centro interno completamente diferente. Essas pessoas desenvolviam aquilo que Hill chamou de estado mental dominante, um tipo de organização interna da mente que começa a influenciar silenciosamente todas as áreas da vida. Quando esse estado mental é dominado por insegurança ou desânimo, a mente passa a filtrar a realidade através dessa lente. As oportunidades parecem menores, os desafios parecem maiores, os obstáculos parecem definitivos, e pouco a pouco a pessoa começa a agir de acordo com essa percepção limitada. Não porque o mundo seja necessariamente assim, mas porque a mente está interpretando o mundo dessa maneira. Agora observe algo curioso. Quando o estado mental de uma pessoa muda, a forma como ela percebe o mundo muda junto. Situações que antes pareciam ameaçadoras passam a parecer administráveis. Problemas que antes geravam paralisia passam a gerar movimento. A própria energia com que a pessoa se relaciona com a vida se transforma. Napoleon Hill descreveu esse fenômeno como magnetismo pessoal, uma espécie de força invisível que nasce dentro da mente humana quando ela aprende a sustentar pensamentos alinhados com propósito, confiança e direção. Esse magnetismo não tem nada de místico. Ele se manifesta de maneira extremamente prática. Ele aparece na forma como você fala, na forma como decide, na forma como interpreta as situações, na maneira como reage quando algo não sai como esperado. Pessoas com magnetismo pessoal não vivem sem desafios, mas elas possuem algo que a maioria das pessoas nunca desenvolveu: estabilidade mental. Enquanto algumas pessoas são completamente dominadas pelas circunstâncias externas, essas pessoas aprenderam a manter um centro interno relativamente estável. E isso muda absolutamente tudo, porque quando a mente se torna mais estável, a percepção se torna mais clara. E quando a percepção se torna mais clara, as decisões se tornam mais inteligentes. E quando as decisões se tornam mais inteligentes, os resultados inevitavelmente começam a mudar. A maioria das pessoas tenta mudar os resultados diretamente. Querem mais dinheiro, mais oportunidades, mais reconhecimento, mas continuam sustentando os mesmos estados mentais que produziram os resultados atuais. Napoleon Hill insistia que esse é um dos maiores equívocos da mente humana, porque os resultados da vida raramente mudam de forma consistente, enquanto o estado mental permanece o mesmo. É como tentar mudar a paisagem de um lugar olhando sempre pelo mesmo ângulo. Se o ponto de observação não muda, a paisagem parece sempre igual. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Elas vivem reagindo ao ambiente. Se algo dá errado, a mente desce. Se alguém critica, a energia cai. Se surge um problema inesperado,
O estado emocional se fragmenta. Isso cria uma instabilidade constante. A pessoa passa a viver em função das circunstâncias externas. O ambiente passa a determinar como ela se sente, como pensa e como age. Mas aqueles que desenvolveram verdadeiro magnetismo mental aprenderam algo diferente. Eles aprenderam que a mente pode ser treinada, que os pensamentos podem ser organizados, que o estado mental pode ser escolhido deliberadamente. E quando essa habilidade começa a se desenvolver, algo muito interessante acontece. A pessoa deixa de ser apenas uma espectadora da própria vida. Ela começa a se tornar uma participante consciente do processo de criação da própria realidade. A pergunta, então, deixa de ser apenas o que eu quero que aconteça na minha vida. A pergunta passa a ser outra. Qual estado mental eu estou alimentando todos os dias? Porque esse estado mental está silenciosamente organizando o tipo de realidade que você vive. Agora existe um ponto ainda mais profundo dentro desse entendimento. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar os efeitos sem jamais observar a causa. Querem mudar os resultados financeiros, querem mudar os relacionamentos, querem mudar o nível de reconhecimento que recebem, mas continuam sustentando exatamente o mesmo padrão mental que produziu os resultados atuais. Napoleon Hill observou que essa é uma das armadilhas mais comuns da mente humana, porque o verdadeiro ponto de transformação não está nas circunstâncias. Ele está no estado mental que organiza a maneira como você interage com essas circunstâncias. Quando uma pessoa começa a compreender isso de verdade, algo muda na forma como ela se posiciona diante da vida. Ela deixa de esperar que o ambiente mude primeiro. Ela começa mudando o próprio campo mental. Hill chamava esse processo de autodisciplina do pensamento. A capacidade de observar a própria mente e escolher conscientemente quais pensamentos serão cultivados. Isso parece simples quando dito em palavras, mas na prática exige algo que poucas pessoas desenvolvem: consciência. A mente humana possui uma tendência natural de repetir padrões. Se durante anos uma pessoa reagiu ao mundo com medo, insegurança ou desânimo, esses estados passam a surgir automaticamente. Eles aparecem antes mesmo que a pessoa perceba. É como um hábito mental profundamente enraizado. Por isso, Hill insistia tanto na importância da vigilância mental, observar constantemente quais pensamentos estão dominando o campo da mente, não para lutar contra eles com força, mas para substituí-los deliberadamente por estados mentais mais construtivos. Quando essa prática se torna consistente, algo começa a acontecer lentamente. A pessoa passa a desenvolver maior domínio sobre o próprio estado interno. Situações externas continuam acontecendo. Desafios continuam aparecendo, mas a reação mental diante dessas situações começa a mudar. E quando a reação muda, a ação muda. Quando a ação muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam de forma consistente, os resultados inevitavelmente começam a mudar também. Esse é o verdadeiro significado de elevar sua energia mental. Não é negar dificuldades. Não é fingir que os problemas não existem. É desenvolver a capacidade de sustentar estados mentais que favorecem clareza, direção e ação construtiva. Napoleon Hill observou que pessoas que desenvolvem esse tipo de estabilidade mental produzem um efeito curioso no ambiente ao seu redor. Elas parecem atrair cooperação, boas oportunidades, pessoas alinhadas com seus objetivos. Mas o segredo não está no que elas atraem. O segredo está no tipo de mente que elas cultivam. Uma mente organizada por propósito, confiança e direção começa a operar de maneira completamente diferente. Ela percebe oportunidades onde outros veem apenas dificuldades. Ela encontra soluções onde outros veem apenas problemas. Ela mantém movimento onde outros entram em paralisia.
E pouco a pouco o ambiente começa a responder a esse novo padrão de ação. Existe uma pergunta silenciosa que talvez valha a pena fazer a si mesmo agora. Se você continuar sustentando exatamente os mesmos estados mentais que tem sustentado até hoje, onde sua vida provavelmente estará daqui a 5 anos, essa pergunta não é feita para gerar medo. Ela existe para gerar consciência, porque o estado mental que você alimenta hoje está silenciosamente construindo a realidade que você viverá amanhã. E quando uma pessoa compreende isso profundamente, ela para de esperar que o mundo mude primeiro. Ela começa mudando o único lugar onde o verdadeiro poder existe, a própria mente. E quando essa mudança começa a acontecer, algo inevitável ocorre. A forma como o mundo responde a você também começa a mudar. Porque o tipo de mente que você cultiva determina o tipo de realidade que você é capaz de construir. No próximo vídeo, vamos explorar algo ainda mais profundo: o mecanismo psicológico que determina por que algumas pessoas conseguem sustentar esse estado mental elevado por anos, enquanto outras voltam constantemente aos mesmos padrões que sempre limitaram suas vidas.